Atenção, porque vai começar a aula de História. E aí, então, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de revisão de História. Nossa aula de hoje, vamos fazer a revisão da aula 6 e aula 7, certo? A aula 6 é a Conjuração Mineira e Baiana, e na aula 7, a Independência dos Estados Unidos, ok? Agora é a hora da nossa revisão e vamos pegar a visão, hein? Vamos lá? Então, todo mundo aí, pegue seu caderninho e acompanhe a nossa revisão de hoje. Então, rebeliões da América Portuguesa. Então, a gente vai ver especificamente aqui no Brasil as duas conjurações, a mineira e a baiana, né? Então, a gente vai começar pela conjuração mineira, certo? Como é uma aula de revisão, né, essa aula já foi dada para vocês. Depois que eu terminar de fazer a revisão, vocês podem ler os conteúdos, porque vocês têm um resumo aí à disposição de vocês, ok? Então, vamos lá, para a gente não perder muito tempo. As causas que provocaram essa conjuração mineira em 1789 foram a cobrança de pesados impostos, principalmente a derrama, e outro imposto chamado o quinto. Também questões políticas, questões econômicas e questões sociais. Então, se cair na minha prova alguma questão lá, falando sobre causas, basta vocês já irem direto onde tem causas. E aí, não tem como errar a questão não. Ok? Vamos passar adiante. Bem, a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, foi como ficou conhecido o movimento que ocorreu em Minas Gerais. Tá? Esse movimento foi mais uma tentativa de libertar o Brasil de Portugal. Tá? Cortar os laços de Brasil com Portugal. Porque o povo já não aguentava mais aqui no Brasil, estava sendo sufocado pelos pesados impostos, problemas sociais, problemas de tudo que é tipo. Então a gente já viu isso aí nas causas. Então, a conspiração contra o governo português no Brasil, ela foi organizada e idealizada por membros da elite mineira. Quem era essa elite? Eram escritores, poetas, coronéis, fazendeiros, donos de mineração, como alguns que eu vou citar aí. Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, que ele era um poeta, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, também era poeta. O mineralogista, o dono de mineração, José Lopes, José Álvares Maciel, o fazendeiro Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o alferes, mais conhecido como Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier, o padre Luiz Vieira da Silva. Teve também outro padre, o padre Toledo e Melo, que eu não citei aí no texto, mas estou falando, e outros participantes do movimento. Então, alguns desses homens, eles estudaram na Europa e trouxeram para cá as ideologias, os ideais iluministas que criticavam o absolutismo monárquico, que era o poder dos reis europeus. Então, na verdade, essa ideologia, essa filosofia iluminista, ela vai influenciar diretamente os conspiradores. Ok? Vamos lá. Por que era o plano dos Inconfidentes em Minas Gerais? Primeiro, basta, se tiver na minha prova lá uma questão sobre que vai estar, com certeza, só basta você pegar a visão agora. Olha, eu citei aí 5, foram muitos, mas os 5 mais importantes estão aí. Proclamar uma república, acabar com a cobrança de altos impostos, criar uma universidade em Vila Rica, manter a escravidão negra. Eu falei para vocês na minha aula, quando eu expliquei por que eles queriam manter a escravidão negra. Porque a escravidão negra, a mão de obra do escravo, era mão de obra para eles, que era barata. Eles não tinham que pagar salário para o negro, para o escravo. Então era pão, água e chicotada no lombo e ferro. Era isso que o negro tinha, era o direito do negro. Bem, ele também queria o perdão de todas as dívidas com a coroa e a liberação do distrito diamantino, ou diamântico, para toda a população mineira, para que todo mundo pudesse explorar a mineração. Porque a mineração só era feita nas propriedades dos grandes coronéis mineralogistas. Entendeu? Então, eles brigavam por isso, lutavam, defendiam isso. Era o plano dos Inconfidentes. A revolta
que não se concretizou. Por que ela não se concretizou? Bem, o início do levante, que vai marcar o levante, estava marcado para o dia da derrama, quando o rei tinha decretado que os soldados entrassem nas casas para saquear, levar tudo até completar o imposto. Chamava-se a derrama. Um fato inesperado, porém, destruiu o plano dos conjurados. Que fato foi esse? Um coronel chamado Joaquim Silvério dos Reis, que também era um dos conspiradores, só que ele devia muito à Fazenda Real, e ele foi convocado para quitar os impostos atrasados. Quando chegou lá, sabe o que ele fez? Ele queria o perdão das suas dívidas e denunciou os seus companheiros em troca disso. Então esse aí foi o fato, ok? O final do movimento. O que aconteceu no final? Os conjurados foram presos, abriu-se um inquérito para apurar os fatos, 11 conjurados foram presos e sentenciados à morte pelo crime de lesa majestade pessoal e fiel para com o rei. Isso tudo que eu li para vocês chama-se inconfidentes. Foram inconfidentes. Esse era o crime. Somente Tiradentes, veja, dos 11, tiveram, o restante teve a pena mudada todinha. Foram para o degredo. Foram exilados, degredados. Somente Tiradentes foi condenado a ser enforcado. Foi enforcado, decapitado, esquartejado em 21 de abril de 1792. E até hoje se comemora essa grande data, né? Bem, isso aí é o que aconteceu na Conjuração Mineira, né? E um fato, um detalhe aí, foi o apoio das mulheres, que a gente já ouviu falar sobre isso, né? Destacaram-se aí a Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, escrevendo uma carta que em maio de 1789, ao seu marido, o inconflitante e inconfidente também, Francisco Antônio, informando que o líder Tiradentes se encontrava preso no Rio de Janeiro. E por causa dos planos da revolta. Então outra mulher que merece destacar é a Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira, a esposa do advogado e poeta Alvarenga Peixoto, também teve um grande papel importante nesse movimento. Vamos ver agora a Conjuração Baiana. Vamos pegar a visão. Então a Conjuração Mineira, falei já para vocês, só vocês dão uma lida com calma. Quando for responder a prova, responder com calma. Ok? Vamos lá. Conjuração Baiana. Ela ocorreu em 1798. E foi como ficou conhecido o movimento na Bahia no final do século XVIII, contra a dominação portuguesa no Brasil. Mas esse movimento teve um outro nome, que inclusive eu quero que vocês coloquem aí na mente de vocês. Revolta dos Alfaiates. Aí alguém pode me perguntar, professor, por que recebeu esse nome de Revolta dos Alfaiates? Porque, simplesmente, além de participar soldados, pessoas das camadas mais pobres da sociedade, outros profissionais, né, participaram os alfaiates. Alfaiates, aqueles homens que consertam roupas, ternos, e etc. Ok? A gente vai ver no decorrer agora. As causas que contribuíram a se ter essas duas mais importantes. Escassez de alimentos gerada pela redução do plantio de gêneros alimentícios, foi uma. E também a cobrança de altos impostos pela coroa portuguesa. E eu posso citar uma outra causa aí, que era até um dos planos dos Inconfidentes na Bahia, que era acabar com a escravidão negra. Podemos citar isso como uma das causas, porque com certeza isso era uma coisa que suava, se pleiteava acabar com essa escravidão do negro. O movimento na Bahia, como também em Minas Gerais, ele foi inspirado pelas ideias iluministas, né? Importantes nomes intelectuais na Bahia se destacaram como Francisco Agostinho Gomes, o médico Cipriano Barata e o professor Francisco Muniz Barreto, que criaram a sociedade maçônica Cavaleiros da Luz. E qual era o principal objetivo dessa sociedade? Era difundir os ideais iluministas da Revolução Francesa.
Porque os ideais iluministas, eles influenciaram a Revolução Francesa, influenciaram os movimentos da Conjuração Mineira e Conjuração Baiana aqui no Brasil. Aqui em Pernambuco teve um movimento que, em 1817, a Revolução Pernambucana, que também, eu diria, que teve alguma ligação com esses pensamentos, alguns ideais que foram propagados pelos iluministas, né? Os cabeças pensantes do movimento, eles tinham, por exemplo, o sonho de proclamar uma república. Tá vendo? Isso aí tem a ver com o iluminismo, com o pensamento dos iluministas. Voltando aqui para a nossa aula, participantes do movimento. Vamos ver quem foi que participou desse movimento. Além da elite baiana, participava a população pobre de Salvador, como os alfaiates, que eu falei para vocês. Pequenos comerciantes, soldados, artesãos e escravizados. Esses, sim, eram os principais participantes do movimento. E os planos deles? Assim como em Minas Gerais, eles também tiveram planos. Olha só, pretendiam realizar uma reforma social, política, bastante profunda na Bahia. Também eles queriam, olha só o que eles queriam mesmo, era isso aí, ó, separação do Brasil em relação a Portugal. Esses planos dos conjurados baianos podem contar com isso. É uma das questões da minha prova. Proclamaram uma república independente de Portugal, o fim da escravidão negra, que era o que eles mais almejavam, também aumentar os soldos dos soldados, porque o salário que os soldados ganhavam era baixinho, é igual ao meu, de professor, assim, ó, o salário, ó, né? Então, liberdade de comércio com outros países, porque o Brasil não tinha essa liberdade de comércio. O comércio era manipulado e monopolizado apenas pela coroa portuguesa. Tudo que saía daqui era para Portugal. Era assim. Portugal enricava, levava tudo do Brasil e no final das contas deixava, sabe aonde? Para a coroa inglesa. Tudo lá nos cofres da rainha da Inglaterra, porque Portugal devia até o pescoço. E tinha que tirar, ele tinha de onde tirar, por isso que ele fazia isso. E tirava de onde? Da sua colônia mais rica, Brasil. Ouro, diamante, prata, todo tipo de pedra preciosa. Era assim. E gêneros alimentícios, gêneros tropicais, que eram produzidos aqui no Brasil, na época. Vamos lá, galera. Pega a visão agora. A ação popular do movimento aí é a repressão. Olha só, no dia 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu com diversos cartazes afixados por tudo que é parede nos lugares públicos, pregando palavras de ordem inspiradas nos ideais da Revolução Francesa. Esses cartazes atacavam violentamente a administração portuguesa aqui no Brasil e conclamavam o povo, ou seja, chamavam o povo para fazer a revolução e implantar a República Baiense, se libertar totalmente de Portugal e do resto do Brasil. A Bahia queria ser independente. E a relação do governo foi rápida, a reação foi rápida e violenta, conseguindo dispersar o movimento ainda no início. Quer dizer, o movimento nem chegou a se concretizar direito, já foi reprimido pelas tropas imperiais. E aí, vamos ver o que foi que aconteceu no final. Olha aí o fim do movimento. Vejam só, o soldado mestiço Luiz Gonzaga das Virgens, um dos líderes, ele foi preso porque ele foi acusado de ser o cara que estava lá escrevendo esse cartaz e pregando por tudo que é lugar. Então, a prisão do líder levou os conjurados a preparar uma rebelião no dia 25 de agosto de 1798. Mas o governo, porém, agiu com rapidez. Quando prenderam Luiz Gonzaga das Virgens, ele teve que abrir a boca. Ele teve que entregar o movimento. Os outros líderes do movimento, como os alfaiates, João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, soldado Lucas Dantas de Amorim e o próprio Luiz Gonzaga foram condenados à morte e executados no dia 8 de novembro de 1799. Alguns membros da maçonaria cumpriram
penas leves, outros foram absorvidos. Bem, para esses camaradas aí da maçonaria não deu nada. Mas para outros, porque eram das camadas mais pobres, né? Soldados e alfaiates, pagaram com a vida. Né? A pena é como diz a história. A corda sempre parte no lado mais fraco. Não é verdade? E só existe justiça para pobre. Que não é justiça, é injustiça. Rico não vai preso e quando vai não fica na cadeia, não é verdade? Agora virou moda. É cumprir prisão domiciliar e botar tornozelezinho no pé e de boa em casa com a família. Um bandido, né? Mas vai eu ou qualquer um outro roubar uma galinha na esquina, que a gente pega, no mesmo dia cai no presídio, né? Por causa de uma galinha. Isso é uma realidade triste no nosso país. Mas não é de agora não, hein, gente? Isso já vem de... Tá? Muito tempo. Bem, essa primeira parte aí, eu espero que vocês tenham pego a visão. Eu agora vou revisar a aula número 7 para vocês sobre a independência dos Estados Unidos. Bem, a gente viu a revisão da aula número 6 e agora a gente vai ver a revisão da aula número 7, que é a independência dos Estados Unidos da América. Ok? Essa é uma revisão simples, para que vocês também possam acompanhar aí com o resumozinho de vocês. No dia da prova, que é dia 18, vocês vão ter uma prova bem simples, bem tranquila, fazer com calma, ok? Então, vamos ver as influências do iluminismo na América, certo? Vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: enquanto na Europa prevalecia a vontade de mudanças em relação ao antigo regime, que era o regime absolutista dos reis, né? As elites coloniais americanas, elas foram influenciadas pelos ideais e as ideias iluministas. Elas passaram a questionar o domínio metropolitano inglês, iniciando assim um movimento de emancipação política. Quando eu digo questionar o domínio dos ingleses lá sobre as 13 colônias nos Estados Unidos, as 13 colônias que eram inglesas, né? Mas dentro dos Estados Unidos da América. Então, o povo começaram a questionar o que esses ingleses estão fazendo aqui dentro. A forma de governar dentro das nossas colônias e de tratar o nosso povo. Então, começaram a adquirir essas ideias iluministas, se questionarem, até que vai surgir a luta pelas independências das 13 colônias inglesas. Que por muitos historiadores, pesquisadores, é chamada de independência das 13 colônias inglesas ou Revolução Americana. E influenciou as demais colônias da América. Como a gente viu o Brasil, principalmente, né? No movimento da Congelação Mineira e Baiana, que eu revisei para vocês na aula 6 ainda agora. E também começaram a questionar a dominação das metrópoles. Veja, não somente lá as 13 colônias nos Estados Unidos, mas o resto da América também, inspirado por esses ideais iluministas, começaram a questionar a dominação desses países que vinham dominar os países deles, ou seja, as metrópoles. Então, como podemos observar, a influência do iluminismo na América, ela foi muito grande, forte. Aí vocês veem uma reunião, essa foto, as cabeças pensantes, os seus ideais iluministas, preparando um movimento. O domínio inglês sobre as 13 colônias. Naquela época, a colonização inglesa das 13 colônias, lá na América do Norte, ela seguia um modelo distinto de exploração e ocupação do território. No norte, eles dividiram norte e sul. Por que modelos distintos? Modelos distintos porque é o seguinte: enquanto as outras metrópoles colonizaram a América, implantando o domínio, a exploração, não era o povoamento, era a exploração. Os ingleses implantaram o sistema de povoamento. Só depois que veio a exploração.
e ocupação do território. E nem tanto. Então, existem as características das colônias do sul e das colônias do norte. Ora, no sul, nessas colônias predominavam os latifúndios. O que é latifúndio? Grandes fazendas. Os colonos usavam a mão de obra dos africanos negros escravizados, plantavam produtos tropicais como algodão, tabaco, que eram exportados para a Inglaterra. Como vocês podem observar, tudo era levado para a Inglaterra, né? Até lá nas próprias 13 colônias dele dos Estados Unidos. Fora o que Portugal levava do Brasil, né? As colônias do norte eram o contrário. Predominavam as pequenas e médias propriedades. E o uso da mão de obra utilizada aí nas colônias do norte era mão de obra livre. Ou também pagava-se por ela salários. Os colonos desenvolveram aí a policultura. O que é a policultura? É várias culturas, como por exemplo a pecuária, a pesca, o comércio de peles, de manufaturas, atividades voltadas principalmente para o consumo das colônias. Também criaram uma significativa indústria naval, produzindo as embarcações usadas no chamado comércio colonial. Veja como foi importante o norte. O norte, na verdade, reduzindo. Vamos resumir. O norte, na verdade, sempre foi mais rico do que o sul. O norte oferecia todas as condições de desenvolvimento. E até hoje, nos Estados Unidos, os estados que ficam na região norte do país são os estados mais ricos dos Estados Unidos. E o sul é mais precário. Mais precário. Os perfis dos colonos também, do norte e do sul. Além das características, existiam os perfis. Quem que morava lá no norte, como é que era? E no sul? Vamos ver. No norte, predominava uma população formada por agricultores, pequenos proprietários, comerciantes e produtores de manufaturas. Eram homens ricos, tinha poder aquisitivo. No sul, um pequeno grupo de latifundiários formavam uma rica elite. Veja, um pequeno grupo detinha todo o poder em suas mãos, enquanto a maioria da população formada por escravos, africanos escravizados. Era a base da sociedade sulista. Ela era composta de africanos escravizados, responsáveis pelo trabalho nas lavouras. Então veja, o norte era mais rico do que o sul. O perfil dos colonos era diferente. Bem, os primeiros conflitos, eles começaram lá no início do século XVIII. Quando as colônias norte-americanas possuíam relativa autonomia administrativa em relação à Inglaterra. O que é uma relação de autonomia administrativa? Ou seja, os ingleses estavam lá administrando, mas existia mais autonomia para os chefes locais. Então, chamavam-se os governadores locais. Eles conviviam sem grandes conflitos. As tropas inglesas eram bem reduzidas e cabia aos colonos proteger seus bens em conflitos com os motivos ou com os colonos franceses vizinhos. Porque os franceses também tentaram entrar naquela área ali, lá naquela região. Se eu não me falha a memória, a cidade de Nova York, ela foi fundada pelos franceses. Com a Guerra dos 7 Anos, que durou 7 anos apenas, de 1757 a 1763, essa relativa autonomia que existia das colônias foi abalada. E o conflito travado entre França e Inglaterra recebeu apoio de diferentes governos europeus. Por exemplo, a França ajudou com soldados, a Espanha ajudou com dinheiro, com tropas também. E a França foi decisiva no apoio aos Estados Unidos. O general naquela época era Napoleão Bonaparte, estava em ascensão
Era um cara que não perdia uma batalha, um grande general, parece que nasceu para isso. Né? A França ofereceu ajuda aos Estados Unidos e aí conseguiram vencer as tropas inglesas. Aí, nessa foto, um trecho da batalha. Bem, surgiu também lá uma tal de Lei do Açúcar, que vai gerar conflito também, em 1764. Essa lei impediu que o açúcar fosse comercializado diretamente entre as colônias, dificultando o comércio triangular. Que comércio era esse? Era um comércio que envolvia as colônias inglesas das Antilhas, as colônias da América do Norte e as da África. Então chamava-se o comércio triangular. 3 regiões. A lei do selo também foi criada, essa lei lá em 1766. Essa lei criou uma taxa para a circulação de empréstimos na América Inglesa. Os colonos deixaram de comprar os produtos da Inglaterra. Houve o cancelamento da lei do selo. Alguns meses depois, no mesmo ano, em 1766, e acalmou os colonos. Nos anos seguintes, que vieram pela frente, porém, novas medidas como impostos aos importados e maior fiscalização motivaram o reinício dos conflitos. Então, somando isso aí, veja, são questões da minha prova. Lei do chá, lei do selo, vai observando. As guerras de independência. Finalmente, vai acontecer as guerras de independência. Em 1773, a Inglaterra criou a lei do chá. Que lei era essa? Era uma lei que concedia o monopólio sobre o comércio do chá à Companhia das Índias Orientais. Então, isso provocou aumento nos preços do produto, muito consumido na América, estimulando diversos protestos entre os colonos. O principal deles ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Que foi isso aí? Vou relatar um pouco, olha só. Alguns colonos disfarçados de índios invadiram os navios ingleses e lançaram todo o carregamento de chá ao mar. E em resposta a isso aí, foi o que a Inglaterra fez. Decretou uma série de medidas punitivas chamada pelos colonos de leis intoleráveis. Então, se eu pergunto na minha prova o que foi o que foram as leis intoleráveis, só você me responder o seguinte: foram um conjunto de medidas punitivas criadas pela Inglaterra em resposta à festa do chá de Boston, né? Somente isso. Ok? Se tiver para marcar lá, já sabe o que tem que marcar. Aí, as tropas se degladiando, enfrentando. Alguns mortos, mais à direita. Os que estão vivos, tudo comemorando. As tropas aliadas ali, ó. Estados Unidos, lutando com os de vermelho, que são os ingleses. Pronto. Aí foi um choque das tropas. Combate. Bem, a declaração de independência dos Estados Unidos ela ocorreu no dia 4 de julho de 1776. Foi ocasionada pela negativa do governo britânico em resposta aos colonos, que eles queriam o fim das medidas chamadas punitivas, ou seja, aquelas leis intoleráveis. Então, sendo proclamada a fundação dos Estados Unidos da América. A Inglaterra não aceitou. Ela queria continuar dominando. Ela não aceitou essa decisão. E teve início a guerra pela independência. Os confrontos duraram 5 anos. E em 1777, a França declarou seu apoio aos revoltosos americanos, enviando mais de 6.000 soldados. O governo francês queria vingar-se da Inglaterra por causa da derrota na Guerra dos 7 Anos. A Espanha também ajudou os americanos com soldados e dinheiro. E somente em 1781,
os ex-colonos cercaram e derrotaram o exército britânico na chamada Batalha de Yorktown. Eu não coloquei aqui no resumo, mas eu estou falando para vocês. A Batalha de Yorktown, obrigando a Inglaterra a reconhecer sua independência em 1783, no Tratado de Paris. Veja, 1781 acabou o conflito, os americanos, as tropas venceram os ingleses, somente 2 anos depois é que a Inglaterra vai reconhecer a sua independência. A organização da República Estadunidense ficou terminada o seguinte: terminada a luta pela independência, 2 tendências políticas disputaram controle no novo Estado: os republicanos e os federalistas. Vamos ver, o que é que os republicanos defendiam? Eles defendiam um governo central fraco e grande autonomia dos estados, enquanto os federalistas defendiam a ideia de um governo central forte, limitando a autonomia dos estados, que é o que acontece aqui no Brasil hoje. A nossa Constituição segue o modelo da Constituição norte-americana, em muitos pontos. E esse aí é um dos pontos. Você pode observar que aqui no Brasil os estados não têm total autonomia, depende de um governo, de um poder central em Brasília, né, onde está a capital do país. Então, é mais ou menos esse exemplo que eu estou dando para vocês tentarem compreender. Então, eles queriam isso. Tanto os republicanos defendiam uma coisa, já os federalistas defendiam outra coisa. E a Constituição dos Estados Unidos da América, ela foi aprovada em 1787 e está em vigor até hoje no país. Foi modificada por várias emendas, alguns pontos, mas ela continua sendo a mesma Constituição desde 1787. Entre outras normas, a Constituição estabelecia o regime republicano, que é república até hoje, a divisão do Estado em 3 poderes, que também é até hoje, legislativo, executivo e judiciário. Então, isso aí foi para vocês pegarem a visão, ok? Espero que vocês deem uma lida com calma no dia da prova, leiam o resumo, consultem. Se não souber responder de imediato, vai lá e dá uma olhadinha no seu resumo, ok? E tenta responder com calma, certo? Um abraço a todos e vejo vocês na próxima aula.